A França é um país que dispensa apresentações, cidades românticas, paisagens de tirar o fôlego, gastronomia de dar água na boca. Mas será que você conhece a França de verdade? Hoje o belo mundo te leva para o lado esquecido, onde faltam teto, segurança e dignidade. A França das favelas, que muita gente nem imagina que existe. Número 1. O cenário de filmes. A França é um país que parece ter saído de um livro ilustrado. Vinhedos que se perdem no horizonte, vilarejos alpinos encaixados entre montanhas, uma costa que muda de cor a cada região. E no meio de tudo isso existe um símbolo que domina o imaginário do mundo inteiro. Nada representa tanto a França quanto Paris. A cidade que virou sonho, cartão postal e referência automática quando alguém pensa na vida perfeita na Europa. Só que não é bem assim. Você já ouviu falar da Síndrome de Paris? Bom, para quem não ouviu falar, Síndrome de Paris é um fenômeno real, descrito pela primeira vez por psiquiatras japoneses nos anos 80. Turistas do Japão chegavam à capital francesa com uma expectativa tão idealizada da cidade, construída por anos de filmes, revistas e campanhas publicitárias, que, ao se depararem com a realidade, entravam em colapso psicológico. Pois é, parece difícil de acreditar, mas acontece, e os sintomas documentados incluem alucinações, taquicardia, tontura e até crises de choro no meio da rua. E olha, os japoneses não estão sozinhos nisso. Quem já foi sabe que Paris tem cheiro. E não é de perfume francês. É de urina nas esquinas, lixo que fermenta no calor e ratos, muitos ratos, cruzando a calçada com uma tranquilidade que incomoda. Mais de 6 milhões deles vivem na cidade, 3 vezes mais do que a população humana. A situação ficou tão fora de controle que em 2023, a prefeitura criou um aplicativo para cidadãos reportarem onde avistaram roedores. A ideia era mapear e agir. O mapa ficou tão cheio de pontos vermelhos que parou de parecer um plano e começou a parecer com um campo minado. É o tipo de dado que faz qualquer um repensar aquela imagem perfeita da capital francesa. O turista até repara, reclama, comenta com alguém e segue o passeio. Mas o que fica escondido depois dos cartões postais é bem mais pesado. E é exatamente para esse lado que a gente está indo agora. Número 2. Antes. Porque as favelas de Paris não são novidade. Elas existem desde a Idade Média. Durante séculos, regiões inteiras da cidade funcionavam como territórios à margem da lei. Esses lugares tinham um nome: Cour des Miracles, que, traduzindo, soa como Pátio dos Milagres. O nome pode parecer bonito, a origem não, afinal nada ali tinha clima de milagre. Durante o dia, mendigos circulavam pelas ruas fingindo cegueira, feridas ou paralisia para conseguir esmolas. Quando voltavam para esses pátios no fim da tarde, largavam o disfarce e retomavam a vida normal. Foi isso que fez o lugar ganhar esse nome curioso. O historiador Henri Sauval, no século XVII, descreveu esses espaços como becos fedorentos, lamacentos e sem calçamento, onde reinava uma mistura de gírias próprias, pequenas gangues, migrantes rurais sem trabalho, desertores e todo tipo de excluído. E essa Paris escondida acabou entrando para a literatura. Victor Hugo, um dos maiores escritores franceses e autor de Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris, também conhecido como O Corcunda de Notre-Dame, transformou essas zonas esquecidas em cenário simbólico. Ele usou a Cour des Miracles para mostrar a distância entre a Paris monumental e a Paris deixada para trás, algo que aparece várias vezes nas obras dele. Com o tempo, esses pátios foram demolidos. Parte desapareceu no reinado de Luís XIV. O resto caiu na Grande Reforma de Haussmann, no século XIX, quando surgiram as avenidas largas e elegantes que a gente conhece hoje. O problema é que demolir favelas nunca resolveu o que cria favelas. E em Paris, a história se repete. Número 3. As favelas.
Hoje, as favelas francesas têm outro nome, bidonvilles, que em francês significa literalmente cidade de latas, estruturas de chapa de metal, madeira descartada e lona erguidas nos terrenos que ninguém disputa, margem de ferrovia, zona industrial abandonada, canteiro entre rodovias. Diferente do Pátio dos Milagres, que ficava escondido nos becos do centro medieval, o bidonville moderno aparece à luz do dia. É visível de dentro do trem. É visível no Google Maps. É visível em qualquer relatório oficial do governo francês. E o motivo pelo qual ele existe hoje é concreto e mensurável. A palavra significa subúrbio, mas no contexto francês subúrbio, virou sinônimo de abandono, desigualdade e tensão social. Em fevereiro de 2026, a Fondation pour le Logement des Défavorisés divulgou seu 31º relatório sobre a situação da moradia na França. A fundação é uma organização que há décadas acompanha o problema habitacional no país, reunindo dados e pesquisas para mostrar quantas pessoas vivem sem acesso a um teto digno. E o retrato mais recente não é bonito. Na região de Paris e arredores, os preços da moradia dispararam nas últimas 2 décadas. Entre 2002 e 2022, os aluguéis subiram perto de 60%. No mesmo intervalo, os salários cresceram pouco mais de 30%. Ou seja, a moradia passou a correr muito mais rápido que a renda. Essa distância foi aumentando ano após ano, até formar uma espécie de tesoura que hoje aperta milhões de pessoas que simplesmente não conseguem acompanhar o custo de viver nas grandes cidades. E quando a conta não fecha, alguém fica espremido no meio. O resultado aparece na base da pirâmide. Milhões de pessoas vivem hoje em moradias que não deveriam ser chamadas de moradia. São espaços sem ventilação, com infiltração, sem isolamento térmico, com risco estrutural ou sem qualquer condição de saúde. Não são exceções, são mais de 4 milhões de casos. E quando o aluguel formal fica impossível, a cidade empurra essas pessoas para fora. Primeiro para casas improvisadas, depois para estruturas temporárias. E quando essas também colapsam, vem o passo seguinte: assentamentos informais. Até dezembro de 2025, a França registrava algo em torno de 14 mil pessoas, vivendo em cerca de 400 favelas espalhadas pelo território. E o ponto mais surpreendente é a origem. 10 mil dessas pessoas são cidadãos de países europeus. Pessoas com documentação, com direito legal de residir na França, mas que não encontram um lugar para morar dentro do mercado formal. Esses assentamentos se espalham principalmente pela região metropolitana de Paris, em cidades como Aubervilliers, Saint-Denis e Stains. Muitas dessas áreas surgem próximas a ferrovias, terrenos abandonados ou zonas industriais. E o que o governo tem feito? Praticamente nada. A resposta do Estado francês tem sido marcada por operações de desmonte. Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram registradas quase 1.500 ações de desmantelamento desses acampamentos. O problema é que essas operações raramente resolvem algo. As pessoas removidas de um local reaparecem alguns quilômetros adiante. O mapa muda, mas a crise continua. Enquanto isso, quase 3 milhões de pessoas aguardam um alojamento social na França. Cerca de 350 mil vivem completamente sem teto. Outras 590 mil dependem de casas de amigos ou conhecidos, não por escolha, mas por falta de uma alternativa real. Na região parisiense, esse número cresceu em torno de 30% nos últimos 5 anos. A soma desses fatores cria um quadro que não é pontual nem isolado, é estrutural. O custo da moradia ultrapassou o ritmo de vida. A fila cresceu mais rápido do que as políticas públicas, e a desigualdade ocupou um espaço que, hoje, aparece nas ruas, nas margens das rodovias, nas linhas de trem e nos dados oficiais. Número 4. Dentro das favelas.
Nesses lugares, a primeira cena da manhã não envolve café da manhã bonito, envolve carregar galões, porque ali falta o básico. Falta água, falta energia, falta saneamento, falta coleta de lixo, e a gente sabe que quando tudo isso some, o dia vira tarefa de sobrevivência. Banheiro é outro problema que molda a rotina. Às vezes existe, mas é longe, improvisado, escuro, compartilhado. Às vezes não existe, e tudo se degrada junto. Higiene, saúde, privacidade. Mas os maiores impactos aparecem no ambiente em volta. Sem coleta regular, o lixo se acumula, atrai pragas, fermenta mau cheiro, e quando começa a incomodar demais, muita gente se vê obrigada a queimar os resíduos para evitar que ratos ou insetos se multipliquem. Essa fumaça espalha fuligem, irrita os olhos, piora a respiração e cria um ar pesado que ninguém deveria respirar, muito menos crianças. E quando o clima muda, tudo muda junto. Chuva vira lama, calor transforma barracos em estufas, frio penetra pelas frestas e vira ameaça real. Só que a precariedade não é o único peso desses lugares. Em muitos pontos do norte de Paris, essas áreas acabaram se tornando zonas de concentração de dependência química. A cena é difícil de ignorar, com pessoas deitadas nas calçadas, olhar perdido, tubos improvisados, barracas rasgadas que mal se sustentam. O tráfico domina espaços, recruta jovens que não têm alternativa e se espalha como parte natural da paisagem. Em 2024, o próprio governo francês publicou um mapeamento reconhecendo o aumento das infrações ligadas a drogas, tanto no consumo quanto na distribuição. Ou seja, o que antes era empurrado para as margens da cidade agora está escancarado demais para ser ignorado. Número 5. Além dos barracos. As favelas francesas não aparecem apenas como barracos em terrenos vazios. Existe também o squat, que surge quando famílias passam a viver em prédios vazios ou abandonados, porque a rua ficou perigosa demais e os acampamentos ficaram longe, instáveis ou lotados. Na prática, é moradia sem contrato, sem garantia e com risco permanente de expulsão. E a vida muda muito quando você sai da lona e entra num prédio abandonado. Por fora parece uma melhora, já que existe parede e teto. Por dentro, quase sempre é um espaço deixado para trás pelo mundo. Corredores escuros, janelas quebradas, infiltração por todos os lados, cheiro de umidade, escadas sem iluminação e um frio que atravessa tudo. Em cidades como Beauvais, por exemplo, famílias inteiras já ocuparam antigas instalações industriais que não tinham água, luz ou banheiro, porque era o único lugar onde conseguiram entrar. Por causa da falta de estrutura, muitos desses lugares criam uma organização interna própria. As famílias improvisam divisórias, separam áreas para crianças, alguém cuida da porta, outro tenta manter documentos secos, outro se preocupa com a escola das crianças para que elas não percam matrícula mesmo com a mudança constante. Visto de fora parece caos, mas ali dentro existe um esforço enorme para criar alguma ordem no meio do improviso. Em teoria parece bom, certo? Mas a realidade está bem longe disso. Quem mora em squat vive num limbo constante. Tem teto, mas não estabilidade. Tem canto, mas não endereço reconhecido. Tem mais privacidade do que na rua, mas convive com a sensação de que pode ser retirado a qualquer momento. O squat nunca é definitivo, mesmo quando a pessoa tenta transformar aquilo em lar. E assim como acontece nas favelas e nos acampamentos, aqui também existe a famosa limpeza das autoridades. Nos últimos anos, a França aprovou uma lei que acelerou as expulsões e deixou tudo mais rígido. Para quem vive num squat, isso significa dormir sabendo que o pouco que se conseguiu montar pode ser desmontado da noite para o dia, empurrando tudo de volta para o mesmo ciclo de rua, barraco e novo squat. O padrão é o mesmo dos barracos, mas com uma velocidade ainda maior. Mas se essa é a realidade dentro do território da França, imagina então o que acontece longe. Número 6. A maior favela francesa.
Enquanto muita gente pensa nas favelas de Paris, existe um pedaço da França que quase nenhum francês conhece pessoalmente. É lá, a milhares de quilômetros da metrópole, que fica a maior favela sob bandeira francesa. O nome do lugar é Mayotte, um arquipélago pequeno, entre Madagascar e Moçambique, que virou oficialmente o 101º departamento francês em 2011. Só que na prática, é também o mais pobre de todos. O próprio INSEE, o Instituto Nacional de Estatísticas da França, expõe a distância entre Mayotte e o restante do país. 84% da população vive abaixo da linha de pobreza adotada pela França continental. Entre os moradores das áreas informais, a maioria tenta sobreviver com menos de 200 euros por mês. Isso não cobre nem as necessidades básicas. Quase um terço das casas não tem água corrente. Mais da metade não tem banheiro. E o maior retrato desse cenário é Kawéni, perto de Mamoudzou. Um aglomerado gigantesco de bangas, pequenas casas montadas com chapas metálicas finas, chamadas tole, construídas sem fundação, sem saneamento, sem ventilação e sem proteção. Mais de 20.000 pessoas vivem ali. Kawéni é a maior favela da França, sem comparação com qualquer outra. É gente vivendo espremida, tentando segurar o próprio teto enquanto a vida inteira balança. A situação ficou ainda mais evidente no fim de 2024, quando um ciclone passou pela ilha. Ventos acima de 200 km por hora. Foi devastação. As moradias improvisadas foram arrancadas. O hospital principal ficou danificado. A energia desapareceu e a água também. O número oficial falava em 40 mortos, mas ninguém acreditou. Autoridades locais deixaram claro que o total real era muito maior. E existe um motivo simples para isso. Grande parte dessas pessoas não aparece em nenhum registro. Não tem documento, não tem número, não entra em censo. Quando desapareceram sob os escombros, o Estado nem sabia quem procurar. E o mais duro é que, semanas depois, tudo começou a ser reconstruído no mesmo lugar. As mesmas chapas, o mesmo terreno, o mesmo risco. Um ano depois, o hospital ainda usava lona no telhado. Barcos destruídos continuavam parados no porto. Pacientes com câncer seguiam precisando viajar para outra ilha para se tratar. Tudo isso está acontecendo em território francês. Número 7. Futuro. A França não vai desaparecer. Os castelos vão continuar de pé. A Torre Eiffel vai continuar acesa. E o mundo vai continuar comprando a imagem que o país vende com tanto cuidado. Mas é só afastar um pouco do roteiro turístico para ver que existe outra França funcionando em paralelo. E que ela nunca foi resolvida, só deslocada. Do Pátio dos Milagres no século XVII até os bidonvilles de Kawéni hoje, o padrão é o mesmo. Ignora até explodir, age quando tem câmera, volta ao normal quando a câmera vai embora. A França consegue organizar a abertura das Olimpíadas com precisão milimétrica. Consegue controlar o fluxo de turistas na Torre Eiffel. Consegue triplicar o preço do bilhete de trem em dia de evento. Mas quando a pergunta é onde essas pessoas vão morar, não existe resposta, ou a resposta quase sempre é curta demais. E aí a favela continua existindo, nem sempre no mesmo endereço, mas sempre no mesmo ciclo. Agora me conta, essa França que você viu hoje, é a mesma que você imaginava? Já conhecia esse lado de Paris? O que mais te surpreendeu nessa história? Conta pra gente nos comentários. A gente sempre lê. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente. A gente se vê no próximo vídeo.